andar pela fé. Temos de confiar em Deus mais do que confiamos em nossos sentimentos, mais do que em nossa visão, mais do que em nossas circunstâncias, mais do que confiamos em outras pessoas. Andar pela fé requer grande coragem, porque nós servimos a um Deus invisível. E é um pouco delicado aprender a ouvir de Deus, aprender a saber o que Deus quer que você faça e, goste ou não, qualquer um que vai caminhar na fé eventualmente terá que sair e descobrir se está ouvindo de Deus ou não está. Assim aprendemos com a palavra de Deus, aprendemos com nossas experiências com Deus. Então eu acho que é preciso muita coragem, verdadeira coragem para ser conduzido pelo Espírito, porque às vezes quando você está sendo conduzido, o que você sente realmente em seu coração que Deus quer que você faça, geralmente não faz qualquer sentido para mais ninguém e nem sequer faz sentido para a sua mente também. Ser conduzido pelo Espírito significa que você confia em Deus para guiá-lo pelo seu coração e você faz escolhas. De novo falamos de escolhas. Você faz a escolha de fazer o que realmente acredita que Deus quer que você faça, não o que você tem vontade de fazer, ou que você não tem. Se há qualquer coisa que tira os cristãos do caminho, são os sentimentos e as emoções. Quando Deus me enviou viver pela fé, eu estava muito assustada. Eu senti que Deus tinha me levado a deixar um bom trabalho em tempo integral, a fim de poder ficar em casa com meus filhos, estudar a Bíblia, porque senti como se Ele estivesse me chamando para ensinar e eu não sabia absolutamente nada. E sabe, o Espírito Santo, quando Ele realmente quer que você faça algo, Ele pode continuar colocando um pouco de pressão ali. E você não consegue ficar longe disso. Essa é uma das maneiras pelas quais eu sei quando eu estou ouvindo de Deus, se não é apenas um capricho, Ele simplesmente não vai embora. Ele apenas permanece lá. E assim deixei o meu emprego em tempo integral, mas eu realmente não obedeci a Deus plenamente, eu só meio que obedeci. Pela metade, dei um sacrifício ou uma oferta e não uma obediência real e saí do emprego em tempo integral e consegui um outro em meio período. Alguém sabe alguma coisa sobre obediência em meio período? Bem, Deus, eu realmente não vou fazer tudo que você quer que eu faça, mas eu vou fazer esse pouquinho aqui. Como eu gostaria. E sabe, isso realmente não funciona com Deus. Eu fui demitida do emprego em meio período e eu não era o tipo de pessoa que era demitida. É uma longa história, não vou entrar em detalhes, mas acabei sendo demitida e, para resumir, Deus se fez entender neste ponto. Eu precisava ficar em casa e estudar. Eu não poderia ir para a faculdade bíblica, eu tinha 3 filhos, eu tive que ir para a escola do Espírito Santo. E eu tive tantas lições de vida, porque literalmente o que eu tinha que fazer era estudar a palavra, aplicá-la à minha vida e vê-la trabalhar e ver o que aconteceria, e então podia ensiná-la a outras pessoas. Deus deu-me o dom de comunicar, mas eu não sabia nada ainda. Bem, as nossas contas eram maiores do que a nossa renda e por isso tivemos que andar pela fé. E eu, na verdade, não entendia por que eu tinha feito este grande sacrifício, então esperava que Deus fosse realmente fazer alguma coisa grande, milagrosa em nossas finanças. E para ser honesta, por 6 anos nós ficamos, extremamente apertados. E para ser honesta, tínhamos cerca de $40 a cada mês para pagar nossas contas, mas milagrosamente todo mês Deus nos dava o dinheiro de alguma fonte diferente e tudo se arranjava. E assim Ele cuidou da gente. E eu não percebi o que Deus estava fazendo, nós vivemos a vida para frente, mas entendemos para trás. Eu não percebi então o que Deus estava fazendo, mas eu agora olho para a quantidade de dinheiro que precisamos em cada mês para pagar todas as contas deste ministério e como nós ficamos totalmente no descanso de Deus e eu ficava uma pilha de nervos e uma confusão frenética por causa de $40 por mês. E agora é necessário milhões. E eu estou completamente no descanso de Deus. A única maneira de aprender é passando pelas coisas. E assim, eu ainda me lembro claramente, eu estava andando em um meu pequeno corredor um dia. Eu não tinha deixado meu trabalho há muito tempo. Eu tinha um estudo bíblico em casa, eu estava estudando muito para isso. Numa noite de terça, as pessoas foram chegando e eu estava com tanto medo sobre o nosso dinheiro. Os meus joelhos literalmente meio que começaram a ceder quando eu estava andando pelo corredor. Alguém já sentiu esse medo? E Deus falou no meu coração, Ele disse, você tem 2 opções aqui. Você pode viver pela fé, me deixando cuidar de você, ou você pode passar a vida tentando cuidar de si mesmo.
Então vou deixá-lo tomar isso emprestado, se você quiser hoje. E você pode passar a vida tentando se proteger, cuidar de si, certificar-se de que você se sustenta, que ninguém vai machucar você. Ou você pode tornar sua vida bem aberta para Deus. E dizer, olha, eu quero ter o tipo de vida que o Senhor tem para me dar. Eu quero viver esta vida que é sobrenatural. Hoje, onde coisas incríveis acontecem que ninguém pode explicar, exceto dizer que tinha que ser Deus na minha vida. E eu realmente quero que você entenda o quão assustadoramente simples e comuns Dave e eu somos. Quero dizer, quando eu penso sobre onde começamos e vejo o que Deus está fazendo agora, é como se isso tem sido totalmente o fruto de uma caminhada de fé e de tantos e tantos passos. E foi bom eu voltar mais um passo. Opa, não deu certo, eu vou voltar para trás. Tem sido uma vida de ganhos e perdas e de tempos difíceis e bons tempos também e de aprender algumas lições muito difíceis. Mas tem sido maravilhoso. Não troque a vida que Deus tem para você porque você quer tentar cuidar de si mesmo toda a sua vida. Você tem medo de andar pela fé. Precisamos andar pela fé. Só a fé agrada a Deus e sem a fé é impossível agradar a Deus. Alguns dos discípulos fizeram uma pergunta que está registrada no livro de João, capítulo 6. O que devemos fazer para agradar a Deus? O que devemos fazer para estar trabalhando nas obras de Deus? Muitos de nós temos essa pergunta. O que você quer que eu faça? O que quer que eu faça? E a caminhada cristã não se trata de fazer, é sobre um feito. É sobre tudo aquilo que Cristo fez por nós. E então nós acreditamos nisto pela fé e não pelo que podemos fazer para que Deus faça algo para nós. Mas eu te compreendo, levou anos para que eu apostasse disso também. É tipo... Mas esta é a obra que Deus requer de você. Que você acredite naquele que Ele enviou a nós. Esse é o nosso trabalho, caminhar pela fé. Levantar-se todos os dias e ir de fé, em fé, em fé, em fé. Romanos 1,17. Na palavra de Deus há uma justiça revelada que vem da fé e conduz à fé. Eu acredito pela fé que eu tenho sido feita justa para com Deus. Não porque eu faço tudo certo, não porque eu sempre me sinta certa, não porque todo mundo pensa que eu sou certinha, porque a palavra de Deus diz que eu sou justa com Deus e você é justo com Deus mediante a fé em Cristo. Você é justo com Deus. Você pode parar de se preocupar sobre o que há de errado com você? Comece sabendo que você foi feito justo com Deus através do sacrifício de Cristo e em seguida deixe que a justiça que Ele colocou em você seja trabalhada através de você enquanto anda com Deus. Cada dia vai ficar melhor e melhor e melhor, mas se tudo que você faz é sentar e pensar sobre tudo que é de errado com você, você nunca fará qualquer progresso. Vamos lá, dê-se um abraço. Diga, eu gosto de mim. Nem todos vocês o fizeram? Algumas dessas pessoas teimosas. Meu Deus e meu Pai. Romanos 14:23 diz, o que não é da fé é pecado. Meu Deus, isso é forte, eu ainda estou ponderando sobre isso há 40 anos. Tudo o que fazemos sem a convicção de que é a coisa certa a fazer, a Bíblia diz que é pecado. Andar em fé. Você sabe, Esther teve a oportunidade de salvar uma nação? Ela tinha outros planos, tenho certeza, quando Deus veio e interrompeu sua pequena vida. Ou se ela foi convidada a fazer algo que ela nunca tinha feito antes na sua vida. Eu gosto de fazer primeiro. Eu gosto de fazer coisas que ninguém jamais fez antes, sabia? Amém? O nosso ministério tem estado em todas as prisões estaduais nos Estados Unidos. E temos colocado agora mais de 3 milhões de livros nas mãos dos prisioneiros. Mas agora ouça. A primeira vez que o nosso filho
teve algumas pessoas para ir pela primeira vez a uma prisão estadual. Nós começamos com Missouri, porque é de onde somos. Podemos obter permissão para entrar em todas as prisões no estado e dar àquele povo um livro cristão. Bem, ninguém nunca tinha feito isso. Você sabe quantas vezes esse tipo de coisa que me anima, sabe? Ninguém nunca fez isso. Eles disseram, além disso, você não pode dar-lhes algo espiritual se você não lhes der algo prático. E assim nós empacotamos os livros com uma barra de sabão e um vidro de shampoo. E nossa incrível, pequena e maravilhosa equipe de prisão que trabalha tão duro. Eu amo as pessoas que trabalham nos bastidores. Elas não são as pessoas que recebem as palmas na plataforma, mas são as que fazem tudo funcionar. Nossa pequena e maravilhosa equipe de prisão, que há cerca de 18 anos foram de prisão em prisão. Eles estiveram em quase 4.000 prisões até hoje. Indo de cela em cela, dizendo às pessoas, Jesus ama você. E aqui está um livro que pode ajudar você. E eu sempre lhes digo, leve seus livros à prisão, você tem um público cativo. Amém? E temos tido algumas histórias loucas, eu quero dizer loucas, histórias loucas. Um cara era adorador de Satanás e ele estava numa cela e o seu companheiro de cela era um cristão. E o cristão continuou tentando testemunhar para ele e o satanista ficava cada vez mais furioso o tempo inteiro, dizendo, me deixa em paz, eu não quero saber. Ele tinha todas as coisas satânicas, seus livros satânicos, todas essas coisas. E uma noite o cara disse, ouça-me, se existe realmente um Deus, pelo menos ele poderia dar-nos um pouco de shampoo neste lugar. E cerca de uma hora mais tarde, nossos caminhões chegaram àquela prisão. Eu estou lhes dizendo a verdade. E quando os nossos rapazes vieram com shampoo e o sabonete e um livro, assustaram esse cara para valer. Ele queimou todas as suas coisas satânicas e pediu ao companheiro de cela para orar por ele e aceitou Jesus. Olha, aqui está o que eu quero que você entenda. Ok, isso é emocionante. Mas isto começou com tudo começou com E sim, às vezes nesta caminhada de fé eu tive que às vezes eu também mesmo caí no chão. Tive que voltar a sentar, e então ficar de pé, e então começar a andar novamente. Não desista nunca de continuar seguindo em frente e ande firmemente com Deus. Agora, a Bíblia também diz que devemos andar em amor. Na verdade, isso é muito interessante, porque a fé e o amor são o que o apóstolo disse que é o propósito de tudo que estava ensinando as pessoas. Caminhar em fé, andar em amor. A fé é energizada pelo amor, Gálatas 5:6 diz, como posso ter fé em um Deus que eu não sei que ama a mim? Então nós temos que saber o quanto Deus nos ama. Ele nos ama bastante para que mesmo cometendo erros, o que não é grande coisa, para ser honesta, podemos dar mais importância a isso do que Deus. Ele já sabia os erros que iríamos cometer antes mesmo de começarmos. Você não é nenhuma surpresa para Deus, eu tampouco. Ele não é como, não, eu não sabia que ia ser assim. Amém? Nossa, Joyce, se eu soubesse que você iria parar no meio da pregação esta manhã e contar piadas, com certeza eu não teria chamado você. Mas o ponto de partida é, nós podemos ser livres, porque Deus nos ama e não somos surpresas para Deus. E então, se realmente nós amamos a Deus, nós o deixamos nos amar e o amamos também. Então o resultado natural disso é que nós queremos amar os outros. Nós caminhamos em amor. Nós caminhamos em fé. Olhamos atentamente a forma como andamos. Nós andamos como Cristo andou. Nós não andamos como gentios. Agora, por que fazemos tudo isso? Bem, é claro
claro, a razão número 1 por que fazemos tudo deve ser para Deus. Fazer tudo que você faz para o Senhor, para a sua glória, para a sua honra, porque você o ama, não necessariamente para que você possa obter algo dele, mas ao mesmo tempo acreditando que a Bíblia diz que você deve colher de acordo com o que você semeia. Assim os primeiros cristãos fizeram escolhas muito duras e difíceis escolhas, por causa da esperança da eternidade, da esperança de um lar melhor, num lugar melhor. Eu posso te dizer uma coisa, estou ficando muito animada, porque eu tenho 71 anos e meio e agora eu estou indo para casa. Amém? Agora, eu pretendo estar por aqui por um bom tempo, mas, sabe, a maior parte da minha vida acabou. E eu estou ansiosa para ver o rosto de Cristo face a face. E sabe, nós já conversamos sobre a minha mansão e ele sabe o que eu quero. Eu a quero muito enfeitada e muito brilhante também. Amém? Agora vamos olhar para Colossenses 1, 4 e 5. Eu não sei sobre você, mas eu amo absolutamente a palavra de Deus. Oh, meu Deus, meu Deus. Cara, estas escrituras são tão boas. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, a inclinação de toda a sua personalidade humana sobre ele, em absoluta confiança em seu poder, sabedoria e bondade, e também do amor que ele tem e mostra por todos os santos. Assim, Paulo disse, ouça, nós já ouvimos falar sobre a fé e o amor de vocês. E sabe, se alguém fala a respeito de mim, eu não quero que eles apenas digam, sim, é aquela pregadora da TV bem conhecida. Eu gostaria que eles dissessem, sabe, Joyce é uma mulher de fé e ela ama as pessoas. Essas pessoas eram bem conhecidas por sua fé e o seu amor. Versículo 5. Por quê? Porque eles caminhavam na fé e no amor, por causa da esperança de experimentar o que é colocado, reservado e esperado por você no céu. Porque eles fizeram escolhas tão difíceis, porque eles estavam procurando a única coisa que estava por vir. Agora, para ser honesta com você, eu não sei se em todos os meus anos de pregação eu já ensinei uma mensagem inteira sobre o céu ou a eternidade, mas sinto que Deus quer que eu fale sobre isso um pouco mais, porque eu acho que vai nos energizar, perceber que o que temos agora não é tudo o que existe, e para ser honesta, se você obter a melhor versão disso aqui, qualquer que seja o seu isso, e você tem que ter a melhor versão disso que você possivelmente puder ter. Isto ainda não é nada comparado à eternidade. Isto não é nada em comparação para onde estamos indo. Eu sei que muitas vezes as coisas são importantes para nós, que podemos ver e sentir e tocar e a experiência agora, mas temos que aprender a ver com os olhos da fé. E sabe de uma coisa? Eu estou chegando ao ponto onde eu não estou tendo dificuldade de viver de acordo com o que eu não vejo e andar pela fé, porque, para ser realmente honesta, não estou me importando muito sobre o que eu vejo aqui. Eu não estou tão animada com esta bagunça que está acontecendo aqui. Por causa da esperança de experimentar o que é reservado para nós no céu. Filipenses 4, 5. Que todos os homens conheçam e percebam e reconheçam o seu altruísmo, sua consideração e o seu espírito tolerante, porque o Senhor está perto, Ele está vindo. Que vergonha seria para nós estarmos com raiva no dia em que Jesus voltasse. Quando Dave e eu nos casamos, eu tinha aquele temperamento tão terrível. Quero dizer, eu estava mais com raiva do que feliz. E às vezes eu ficava tão zangada, eu não falava com Dave por dias a fio, até mesmo por algumas semanas. E um dia ele olhou para mim e disse, não seria tão lamentável se fosse assim que você passasse o seu último dia na terra? Apenas infeliz?
sua vida mudaria se você pensasse que Jesus estivesse chegando amanhã de manhã? Vamos pensar assim. Vamos começar a viver assim. O que é tão importante para mim agora que talvez não fosse tão importante se Jesus estivesse vindo amanhã de manhã? Mas ele disse: eu virei como ladrão na noite. Mas eu quero que você viva como se estivesse vindo a qualquer momento. Esta é uma das razões por que ele não nos diz quando estará voltando. Ele quer viver cada dia como se fosse qualquer minuto. Amém? Eu não sei sobre você, deixe-me perguntar, quantos de vocês pensam que precisamos ouvir um pouco mais sobre esse tipo de coisa? Agora, sabe, agora há um grupo de pessoas hoje que convenientemente decidiu que não acredita no inferno. E, no entanto, Jesus falou muito mais sobre o inferno do que do céu. E eles dizem: bem sabe, um Deus de amor. Deus é bom, Ele é um Deus de amor, Ele nunca faria isso com ninguém. Deus não está fazendo isso com ninguém, eles é que fazem a si mesmos. Não, Deus nem está fazendo isso, mas Ele nos dá uma escolha. Põe diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal. Escolha. Você passará a eternidade em algum lugar. Se eu fosse você, não me arriscaria. Se você estiver errado, você tem muito tempo para estar errado lá. Vamos lá. Eu acho que, se ouvirmos um pouco mais sobre isso, sabe, a bondade de Deus leva os homens ao arrependimento e nós sempre pregamos sobre a bondade de Deus, mas talvez um pouco de fogo do inferno e enxofre não faria mal de vez em quando. Talvez eu devesse fazer uma série sobre os ais na Bíblia. Ai daqueles que blá, 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 blá. Não, você não ficaria muito tempo por aqui, eu sei. Ah, meu Deus, vamos para 1 Tessalonicenses 4:13. Se eu vou dar minha voz para qualquer coisa, que seja para isso aqui. E talvez não pareça tão ruim para você como parece para mim. Eu pareço terrível, mas eu não sou, não é, gente? Agora, também não quero que sejam ignorantes, irmãos, quanto aos que dormem na morte. Não se lamentem por eles, como os demais que não têm esperança além da sepultura. Isto deve nos confortar quando perdemos entes queridos. Realmente lamentarmos por nós mesmos. Se realmente acreditamos que morreram em Cristo, então eles não perdem, nós perdemos. O viver é Cristo, o morrer é ganho. Eu não estou dizendo que não dói, mas eu estou dizendo que nós nos lamentamos por nós mesmos, é a nossa perda. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará junto com Ele, através de Jesus, aqueles que dormem na morte. Por isso declare a você, por palavra própria do Senhor, que nós que somos vivos e permanecemos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos em sua presença ou teremos qualquer vantagem sobre aqueles privilegiados que já dormem na morte. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um tremendo brado de convocação, e com o brado do arcanjo, e com o som da trombeta de Deus, e aqueles que partiram desta vida em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivendo, que permanecemos na terra, seremos simultaneamente arrebatados juntamente com os mortos, ressuscitados nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre vivendo com Ele de eternidade a eternidade. Então nós estaremos com o Senhor. Para andar pela fé, temos de confiar em Deus mais do que confiamos em nossos sentimentos, mais do que em nossa visão, mais do que em nossas circunstâncias, mais do que confiamos em outras pessoas. Andar pela fé requer grande coragem, porque nós servimos a um Deus invisível. E é um pouco delicado aprender a ouvir de Deus, aprender a saber o que Deus quer que você faça e
Goste ou não, qualquer um que vai caminhar na fé eventualmente terá que sair e descobrir se está ouvindo de Deus ou não está. Assim aprendemos com a palavra de Deus, aprendemos com nossas experiências com Deus. Então eu acho que é preciso muita coragem, verdadeira coragem para ser conduzido pelo Espírito, porque às vezes quando você está sendo conduzido, o que você sente realmente em seu coração que Deus quer que você faça, geralmente não faz qualquer sentido para mais ninguém e nem sequer faz sentido para a sua mente também. Ser conduzido pelo Espírito significa que você confia em Deus para guiá-lo pelo seu coração e você faz escolhas. De novo falamos de escolhas. Você faz a escolha de fazer o que realmente acredita que Deus quer que você faça, não o que você tem vontade de fazer, ou que você não tem. Se há qualquer coisa que tira os cristãos do caminho, são os sentimentos e as emoções. Quando Deus me enviou viver pela fé, eu estava muito assustada. Eu senti que Deus tinha me levado a deixar um bom trabalho em tempo integral, a fim de poder ficar em casa com meus filhos, estudar a Bíblia, porque senti como se Ele estivesse me chamando para ensinar e eu não sabia absolutamente nada. E sabe, o Espírito Santo, quando Ele realmente quer que você faça algo, Ele pode continuar colocando um pouco de pressão ali. E você não consegue ficar longe disso. Essa é uma das maneiras pelas quais eu sei quando eu estou ouvindo de Deus, se não é apenas um capricho, Ele simplesmente não vai embora. Ele apenas permanece lá. E assim deixei o meu emprego em tempo integral, mas eu realmente não obedeci a Deus plenamente, eu só meio que obedeci. Pela metade, dei um sacrifício ou uma oferta e não uma obediência real e saí do emprego em tempo integral e consegui um outro meio período. Alguém sabe alguma coisa sobre obediência em meio período? Bem, Deus, eu realmente não vou fazer tudo que você quer que eu faça, mas eu vou fazer esse pouquinho aqui. Como eu gostaria. E sabe, isso realmente não funciona com Deus. Eu fui demitida do emprego em meio período e eu não era o tipo de pessoa que era demitida. É uma longa história, eu não vou entrar em detalhes, mas acabei sendo demitida e, para resumir, Deus se fez entender neste ponto. Eu precisava ficar em casa e estudar. Eu não poderia ir para a faculdade bíblica, eu tinha 3 filhos, eu tive que ir para a escola do Espírito Santo. E eu tive tantas lições de vida, porque literalmente o que eu tinha que fazer era estudar a palavra, aplicá-la à minha vida e vê-la trabalhar e ver o que aconteceria, e então podia ensiná-la a outras pessoas. Deus deu-me o dom de comunicar, mas eu não sabia nada ainda. Bem, as nossas contas eram maiores do que a nossa renda e por isso tivemos que andar pela fé. E eu, na verdade, não entendia por que eu tinha feito este grande sacrifício, então esperava que Deus fosse realmente fazer alguma coisa grande, milagrosa em nossas finanças. E para ser honesta, por 6 anos nós ficamos, extremamente apertados. E para ser honesta, tínhamos cerca de $40 a cada mês para pagar nossas contas, mas milagrosamente todo mês Deus nos dava o dinheiro de alguma fonte diferente e tudo se arranjava. E assim Ele cuidou da gente. E eu não percebi o que Deus estava fazendo, nós vivemos a vida para frente, mas entendemos para trás. Eu não percebi então o que Deus estava fazendo, mas eu agora olho para a quantidade de dinheiro que precisamos em cada mês para pagar todas as contas deste ministério e como nós ficamos totalmente no descanso de Deus e eu ficava uma pilha de nervos e uma confusão frenética por causa de $40 por mês. E agora é necessário milhões. E eu estou completamente no descanso de Deus. A única maneira de aprender é passando pelas coisas. E assim, eu ainda me lembro claramente, eu estava andando em um meu pequeno corredor um dia, e eu não tinha deixado meu trabalho há muito tempo, eu tinha um estudo bíblico em casa, eu estava estudando muito para isso. Numa noite de terça as pessoas foram chegando, e eu estava com tanto medo sobre o nosso dinheiro. Os meus joelhos literalmente, meio que começaram a ceder quando eu estava andando pelo corredor. Alguém já sentiu esse medo? E Deus falou no meu coração, Ele disse, você tem 2 opções aqui. Você pode viver pela fé, me deixando cuidar de você, ou você pode passar a vida tentando cuidar de si mesmo. Então vou deixá-lo tomar isso emprestado, se você quiser hoje. E você pode passar a vida tentando se proteger, cuidar de si, certificar-se de que você se sustenta, que ninguém vai machucar você. Ou você pode tornar sua vida bem aberta para Deus. E dizer, olha, eu quero ter o tipo de vida que o Senhor tem para me dar. Eu quero viver esta vida que é sobrenatural. Hoje.
onde coisas incríveis acontecem que ninguém pode explicar, exceto dizer que tinha que ser Deus na minha vida. E eu realmente quero que você entenda o quão assustadoramente simples e comuns Dave e eu somos. Quero dizer, quando eu penso sobre onde começamos e vejo o que Deus está fazendo agora, é como se isso tem sido totalmente o fruto de uma caminhada de fé e de tantos e tantos passos. E foi bom eu voltar mais um passo. Opa, não deu certo, eu vou voltar para trás. Tem sido uma vida de ganhos e perdas e de tempos difíceis e bons tempos também e de aprender algumas lições muito difíceis. Mas tem sido maravilhoso. Não troque a vida que Deus tem para você porque você quer tentar cuidar de si mesmo toda a sua vida. Você tem medo de andar pela fé. Precisamos andar pela fé. Só a fé agrada a Deus e sem a fé é impossível agradar a Deus. Alguns dos discípulos fizeram uma pergunta que está registrada no livro de João, capítulo 6. O que devemos fazer para agradar a Deus? O que devemos fazer para estar trabalhando nas obras de Deus? Muitos de nós temos essa pergunta. O que você quer que eu faça? O que quer que eu faça? E a caminhada cristã não se trata de fazer, é sobre um feito. É sobre tudo aquilo que Cristo fez por nós. E então nós acreditamos nisto pela fé. E não pelo que podemos fazer para que Deus faça algo para nós. Mas eu te compreendo, levou anos para que eu apostasse disso também. É tipo... Mas esta é a obra que Deus requer de você. Que você acredite naquele que Ele enviou a nós. Esse é o nosso trabalho, caminhar pela fé. Levantar-se todos os dias e ir de fé, em fé, em fé, em fé. Romanos 1,17. Na palavra de Deus há uma justiça revelada que vem da fé e conduz à fé. Eu acredito pela fé que eu tenho sido feita justa para com Deus. Não porque eu faço tudo certo, não porque eu sempre me sinta certa, não porque todo mundo pensa que eu sou certinha, porque a palavra de Deus diz que eu sou justa com Deus e você é justo com Deus mediante a fé em Cristo. Você é justo com Deus. Você pode parar de se preocupar sobre o que há de errado com você? Comece sabendo que você foi feito justo com Deus através do sacrifício de Cristo e em seguida deixe que a justiça que Ele colocou em você seja trabalhada através de você enquanto anda com Deus. Cada dia vai ficar melhor e melhor e melhor, mas se tudo que você faz é sentar e pensar sobre tudo que é de errado com você, você nunca fará qualquer progresso. Vamos lá, dê-se um abraço. Diga, eu gosto de mim. Nem todos vocês o fizeram? Algumas dessas pessoas teimosas. Meu Deus e meu Pai. Romanos 14:23 diz, o que não é da fé é pecado. Meu Deus, isso é forte, eu ainda estou ponderando sobre isso há 40 anos. Tudo o que fazemos sem a convicção de que é a coisa certa a fazer, a Bíblia diz que é pecado. Andar em fé. Você sabe, Esther teve a oportunidade de salvar uma nação? Ela tinha outros planos, tenho certeza, quando Deus veio e interrompeu sua pequena vida. Ou se ela foi convidada a fazer algo que ela nunca tinha feito antes na sua vida. Eu gosto de fazer primeiro. Eu gosto de fazer coisas que ninguém jamais fez antes, sabia? Amém? O nosso ministério tem estado em todas as prisões estaduais nos Estados Unidos. E temos colocado agora mais de 3 milhões de livros nas mãos dos prisioneiros. Mas agora ouça. A primeira vez que o nosso filho teve algumas pessoas para ir pela primeira vez a uma prisão estadual, nós começamos com Missouri, porque é de onde somos. Podemos obter permissão para entrar em todas as prisões no estado e dar àquele povo um livro cristão. Bem, ninguém nunca tinha feito isso. Você sabe quantas vezes esse tipo de coisa que me anima, sabe? Ninguém nunca fez isso.
Eles disseram, além disso, você não pode dar-lhes algo espiritual se você não lhes der algo prático. E assim nós empacotamos os livros com uma barra de sabão e um vidro de shampoo. E nossa incrível, pequena e maravilhosa equipe de prisão, que trabalha tão duro. Eu amo as pessoas que trabalham nos bastidores. Elas não são as pessoas que recebem as palmas na plataforma, mas são as que fazem tudo funcionar. Nossa pequena e maravilhosa equipe de prisão, que há cerca de 18 anos foram de prisão em prisão. Eles estiveram em quase 4.000 prisões até hoje. Indo de cela em cela, dizendo às pessoas, Jesus ama você. E aqui está um livro que pode ajudar você. E eu sempre lhes digo, leve seus livros à prisão, você tem um público cativo. Amém? E temos tido algumas histórias loucas, eu quero dizer loucas, histórias loucas. Um cara era adorador de Satanás e ele estava numa cela e o seu companheiro de cela era um cristão. E o cristão continuou tentando testemunhar para ele e o satanista ficava cada vez mais furioso o tempo inteiro, dizendo, me deixa em paz, eu não quero saber. Ele tinha todas as coisas satânicas, seus livros satânicos, todas essas coisas. E uma noite o cara disse, ouça-me, se existe realmente um Deus, pelo menos ele poderia dar-nos um pouco de shampoo neste lugar. E cerca de uma hora mais tarde, nossos caminhões chegaram àquela prisão. E eu estou lhes dizendo a verdade. E quando os nossos rapazes vieram com shampoo e o sabonete e um livro, assustaram esse cara para valer. Ele queimou todas as suas coisas satânicas e pediu ao companheiro de cela para orar por ele e aceitou Jesus. Olha, aqui está o que eu quero que você entenda. Ok, isso é emocionante. Mas isto começou com Tudo começou com E sim, às vezes nesta caminhada de fé eu tive que... Às vezes eu até mesmo caí no chão. Tive que voltar a sentar, e então ficar de pé, e então começar a andar novamente. Não desista nunca de continuar seguindo em frente e ande firmemente com Deus. Agora, a Bíblia também diz que devemos andar em amor. Na verdade, isso é muito interessante, porque a fé e o amor são o que o apóstolo disse que é o propósito de tudo que estava ensinando as pessoas. Caminhar em fé, andar em amor. A fé é energizada pelo amor, Gálatas 5:6 diz, como posso ter fé em um Deus que eu não sei que ama a mim? Então nós temos que saber o quanto Deus nos ama. Ele nos ama bastante para que mesmo cometendo erros, o que não é grande coisa, para ser honesta, podemos dar mais importância a isso do que Deus. Ele já sabia os erros que iríamos cometer antes mesmo de começarmos. Você não é nenhuma surpresa para Deus, eu tampouco. Ele não é como, oh não, eu não sabia que ia ser assim. Amém? Nossa, Joyce, se eu soubesse que você iria parar no meio da pregação, estamos aí contar piadas, com certeza eu não teria chamado você. Mas o ponto de partida é, nós podemos ser livres, porque Deus nos ama e não somos surpresas para Deus. E então, se realmente nós amamos a Deus, nós o deixamos nos amar e o amamos também. Então o resultado natural disso é que nós queremos amar os outros. Nós caminhamos em amor. Nós caminhamos em fé. Olhamos atentamente a forma como andamos. Nós andamos como Cristo andou. Nós não andamos como gentios. Agora, por que fazemos tudo isso? Bem, é claro, a razão número 1 por que fazemos tudo deve ser para Deus. Fazer tudo que você faz para o Senhor, para a sua glória, para a sua honra, porque você o ama, não necessariamente para que você possa obter algo dele, mas ao mesmo tempo acreditando que a Bíblia diz que você deve colher de acordo com o que você semeia. Assim os primeiros cristãos fizeram escolhas muito duras e difíceis escolhas.
por causa da esperança da eternidade, da esperança de um lar melhor, num lugar melhor. Eu posso te dizer uma coisa, estou ficando muito animada, porque eu tenho 71 anos e meio e agora eu estou indo para casa. Amém? Agora, eu pretendo estar por aqui por um bom tempo, mas, sabe, a maior parte da minha vida acabou. E eu estou ansiosa para ver o rosto de Cristo face a face. E sabe, nós já conversamos sobre a minha mansão e ele sabe o que eu quero. Eu a quero muito enfeitada e muito brilhante também. Amém? Agora vamos olhar para Colossenses 1, 4 e 5. Eu não sei sobre você, mas eu amo absolutamente a palavra de Deus. Oh, meu Deus, meu Deus. Cara, estas escrituras são tão boas. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, a inclinação de toda a sua personalidade humana sobre ele, em absoluta confiança em seu poder, sabedoria e bondade, e também do amor que ele tem e mostra por todos os santos. Assim, Paulo disse, ouça, nós já ouvimos falar sobre a fé e o amor de vocês. E sabe, se alguém fala a respeito de mim, eu não quero que eles apenas digam, sim, é aquela pregadora da TV bem conhecida. Eu gostaria que eles dissessem, sabe, Joyce é uma mulher de fé e ela ama as pessoas. Essas pessoas eram bem conhecidas por sua fé e o seu amor. Versículo 5. Por quê? Porque eles caminhavam na fé e no amor, por causa da esperança de experimentar o que é colocado, reservado e esperado por você no céu. Porque eles fizeram escolhas tão difíceis, porque eles estavam procurando a única coisa que estava por vir. Agora, para ser honesta com você, eu não sei se em todos os meus anos de pregação eu já ensinei uma mensagem inteira sobre o céu ou a eternidade, mas sinto que Deus quer que eu fale sobre isso um pouco mais, porque eu acho que vai nos energizar, perceber que o que temos agora não é tudo o que existe. E para ser honesta, se você obter a melhor versão disso aqui, qualquer que seja o seu isso, e você tem que ter a melhor versão disso que você possivelmente puder ter. Isto ainda não é nada comparado à eternidade. Isto não é nada em comparação para onde estamos indo. Eu sei que muitas vezes as coisas são importantes para nós, que podemos ver e sentir e tocar e a experiência agora, mas temos que aprender a ver com os olhos da fé. E sabe de uma coisa? Eu estou chegando ao ponto onde eu não estou tendo dificuldade de viver de acordo com o que eu não vejo e andar pela fé, porque, para ser realmente honesta, não estou me importando muito sobre o que eu vejo aqui. Eu não estou tão animada com esta bagunça que está acontecendo aqui. Por causa da esperança de experimentar o que é reservado para nós no céu. Filipenses 4, 5. Que todos os homens conheçam e percebam e reconheçam o seu altruísmo, sua consideração e o seu espírito tolerante. Porque o Senhor está perto, Ele está vindo. Que vergonha seria para nós estarmos com raiva no dia em que Jesus voltasse. Quando Dave e eu nos casamos, eu tinha aquele temperamento tão terrível. Quero dizer, eu estava mais com raiva do que feliz. E às vezes eu ficava tão zangada, eu não falava com Dave por dias a fio, até mesmo por algumas semanas. E um dia ele olhou para mim e disse, não seria tão lamentável se fosse assim que você passasse o seu último dia na Terra? Apenas infeliz? Como sua vida mudaria se você pensasse que Jesus estivesse chegando amanhã de manhã? Vamos pensar assim. Vamos começar a viver assim. O que é tão importante para mim agora que talvez não fosse tão importante se Jesus estivesse vindo
amanhã de manhã. Mas ele disse, eu virei como ladrão na noite. Mas eu quero que você viva como se estivesse vindo a qualquer momento. Esta é uma das razões por que ele não nos diz quando estará voltando. Ele quer viver cada dia como se fosse qualquer minuto. Amém? Eu não sei sobre você, deixe-me perguntar, quantos de vocês pensam que precisamos ouvir um pouco mais sobre esse tipo de coisa? Agora, sabe, agora há um grupo de pessoas hoje que convenientemente decidiu que não acredita no inferno. E, no entanto, Jesus falou muito mais sobre o inferno do que do céu. E eles dizem, bem sabe, um Deus de amor. Deus é bom, Ele é um Deus de amor, Ele nunca faria isso com ninguém. Deus não está fazendo isso com ninguém, eles é que fazem a si mesmos. Não, Deus nem está fazendo isso, mas Ele nos dá uma escolha. Põe diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal. Escolha. Você passará a eternidade em algum lugar. Se eu fosse você, não me arriscaria. Se você estiver errado, você tem muito tempo para estar errado lá. Vamos lá. Eu acho que, se ouvirmos um pouco mais sobre isso, sabe, a bondade de Deus leva os homens ao arrependimento e nós sempre pregamos sobre a bondade de Deus, mas talvez um pouco de fogo do inferno e enxofre não faria mal de vez em quando. Talvez eu devesse fazer uma série sobre os ais na Bíblia. Ai daqueles que blá, 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 blá. Não, você não ficaria muito tempo por aqui, eu sei. Ah, meu Deus, vamos para 1 Tessalonicenses 4:13. Se eu vou dar minha voz para qualquer coisa que seja para isso aqui. E talvez não pareça tão ruim para você como parece para mim, eu pareço terrível, mas eu não sou, não é, gente? Agora também não quero que sejam ignorantes, irmãos, quanto aos que dormem na morte. Não se lamentem por eles, como os demais que não têm esperança além da sepultura. Isto deve nos confortar quando perdemos entes queridos. Realmente lamentarmos por nós mesmos. Se realmente acreditamos que morreram em Cristo, então eles não perdem, nós perdemos. O viver é Cristo, o morrer é ganho. Eu não estou dizendo que não dói, mas eu estou dizendo que nós nos lamentamos por nós mesmos, é a nossa perda. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará junto com Ele, através de Jesus, aqueles que dormem na morte. Por isso declare a você, por palavra própria do Senhor, que nós que somos vivos e permanecemos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos em sua presença ou teremos qualquer vantagem sobre aqueles privilegiados que já dormem na morte. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um tremendo brado de convocação, e com o brado do arcanjo, e com o som da trombeta de Deus, e aqueles que partiram desta vida em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivendo, que permanecemos na terra, seremos simultaneamente arrebatados juntamente com os mortos, ressuscitados nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre vivendo com Ele de eternidade a eternidade. Então nós estaremos com o Senhor.
vantagem sobre aqueles privilegiados que já dormem na morte. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um tremendo brado de convocação, e com o brado do arcanjo, e com o som da trombeta de Deus, e aqueles que partiram desta vida em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivendo, que permanecemos na terra, seremos simultaneamente arrebatados juntamente com os mortos, ressuscitados nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre vivendo com Ele de eternidade a eternidade. Então nós estaremos com o Senhor.